Bom, para iniciar, vou falar um pouco sobre o uso de fixador externo no trauma. Muitas vezes, se você está usando um fixador externo, talvez o seu médico já te orientou, te explicou tudo como deve ser. Mas muitas vezes num cenário de trauma, não num cenário de correção de deformidade, eu quero dizer, se acaba se tornando uma surpresa e você não sabe muito bem o que fazer, como cuidar e nem o que é aquilo, né? Então nós temos diversos tipos de fixador externo e a intenção aqui é orientar, dar algumas dicas e explicar como é o nome deles e como eles funcionam. Então, nós temos aquele fixador de emergência, que é chamado fixador tubo a tubo, onde nós conectamos barras e pinos. São pinos chamados pinos de chance. São pinos como este aqui. Essa rosca, a gente fura o osso e ela é parafusada para conectar a barra do fixador externo. Isso é feito num cenário para controlar o dano e garantir a vida daquele paciente politraumatizado. Muitas vezes ele acaba se tornando um tratamento definitivo por diversos fatores clínicos do paciente. Mas muitas vezes a gente tem que fazer uma conversão depois para um fixador mais estável, dependendo da geometria da fratura ou até mesmo da condição do envelope de partes moles. Uma das opções é esse fixador redondo aqui. Então esse é chamado de fixador externo circular, mais popularmente conhecido como Ilizarov, que foi quem descreveu a técnica, ou conhecido carinhosamente pelos pacientes como gaiola. Existe também uma outra opção de fixador externo, que é chamado fixador externo linear, que ele tem esse formato, né? Então ele fica ao lado da fratura, cada um deles com seus prós e contras, e a intenção aqui não é só apresentar para desmistificar, mas também dar algumas dicas. Esse tipo de fixador, que é muito comum, principalmente no sistema público, ele é um recurso que a gente tem para fraturas expostas, grandes, com perda óssea também, às vezes, e muitas vezes é o que o sistema pode oferecer para aquela fratura de grande magnitude, geralmente fraturas articulares ou multifragmentadas. Então, é um dispositivo que fica um trambolho, né, inicialmente, mas ele é minimamente invasivo, porque os furos na pele são só desse tamanho, para entrar um pino desse, ou mesmo um fio, né, com 1 milímetro pequeno. Apesar de ser um dispositivo grande, ele é minimamente invasivo. Os cuidados, às vezes, eles assustam um pouco mais do que propriamente dito um grande trambolho, como eu disse. Enfim, uma grande dificuldade dos pacientes em usar esse tipo de fixador é usar roupas largas, né? Então, primeira dica é colocar um zíper numa calça, um botão. Claro, se você morar num lugar frio, né, você vai precisar de uma calça ou um protetor, né? Então, uma malha tubular, um saco, mas o que eu vejo de mais prático sendo usado é ir na costureira e colocar um zíper ao lado da calça ou um botão. Isso facilita seus curativos e também te protege das temperaturas se você morar em um lugar frio. Outra dica interessante é que esses pinos que ficam mais próximos das articulações, como a gente deve mexer, deve movimentar, às vezes eles fazem um pouquinho de lesão na pele, e aí isso começa a vazar um pouquinho. Então nessa região é interessante pegar um cotonete e limpar bem ali com soro fisiológico inicialmente. Você pode até passar um álcool 70. O importante é o cuidado e a limpeza com o fixador, né? Então assim, você pode até tomar banho, dependendo da sua ferida ali, né? Então você precisa estar orientado pelo seu médico, seu ortopedista. Mas depois, com a ferida, com a pele íntegra, você vai poder lavar o fixador, você vai poder limpar, vai ter que cuidar dele, né? Então você pode até passar um secador de cabelo, claro, no frio e não no quente, para deixar ele sempre bem seco e limpo. E passar um álcool 70 também ajuda. Claro que muitas vezes forma o que vocês costumam dizer uma carne esponjosa em volta do pino, o nome disso é granuloma, e aí precisa passar algum produto, por exemplo, alguma pomada, uma pirocina, enfim, que ajuda a diminuir. Então esse cuidado é muito importante, deixar ele limpo e seco, limpar a região dos pinos. Outra dica daí também a parte
de usar essas roupas. Eu posso dobrar o joelho, dobrar o tornozelo, no caso de um fixador de perna? Deve, né? Então a gente tem que deixar as articulações livres. E um dos grandes problemas de usar o fixador na perna é que o paciente fica com o tornozelo em equino, a posição de bailarina ali na ponta do pé. Isso encurta o tendão de Aquiles. E depois, quando você for soltar ou tirar o fixador, você vai pisar na ponta do pé. Então isso não é legal. Então você deve movimentar o seu tornozelo e o seu joelho, claro, se as barras permitirem. Nesse caso, essa montagem é justamente feita dessa forma para você conseguir ter uma flexão. Então, claro que depende, novamente, da geometria da fratura, mas é muito importante que você movimente sua articulação, e aí entra outra questão. Posso pisar? Também depende da região da fratura e do nível de estabilidade. Então, a maioria das vezes você pode encostar o pé no chão, porque um pouco de carga para consolidação ósseas. Daí a gente vai entrar em assuntos transporte ósseo, consolidação óssea, que são mais profundos e que podem caber em outro vídeo. Mas a ideia aqui é mobilidade precoce, para você ter uma reabilitação melhor. E também essa encostada, esse movimento melhora a circulação, melhora o retorno venoso, senão sua pele fica muito brilhosa, sua perna fica inchada, então você precisa ter uma circulação um pouco melhor. Falando de outro tipo de fixador, se você estiver fazendo um alongamento ósseo, que pode ser feito com fixador circular, mas também pode ser feito com linear, que é um pouco menos invasivo, e isso daí pode ser feito com uma haste junto também, que é o transporte sob haste, você vai precisar que você tenha a orientação de como que você vai fazer, como você vai afrouxar. Você precisa 1 milímetro por dia, a cada 6 horas, a cada 8 horas, você precisa saber se você vai descer o anel, subir o anel, ou descer e subir esses carrinhos. Então você precisa estar orientado e com o material certo, com a chave certa, né? Então alguns fixadores são com a chave Allen e outros fixadores são com a chave 10 ou 11. Então você precisa ter seus equipamentos e ser orientado quanto a isso. Então essas foram algumas dicas que eu podia passar para vocês. Se tiver mais alguma, pode deixar aí nos comentários que a gente responde assim que possível.